Olá, muito boa noite, meus amigos. Nós vamos tratar neste vídeo do crime de calúnia, tipificado no artigo 138 do Código Penal. Antes, eu sempre lembro, que todos os vídeos que nós postamos aqui no canal do YouTube, eles são acompanhados pelas sinopses, que são os roteiros daquilo que nós falamos aqui, que podem ser acessadas através do link que aparece logo abaixo na parte descritiva do vídeo. Certo, meus amigos? Então vamos lá. Crime de calúnia, tipificado no artigo 138 do Código Penal, portanto está na parte do Código que trata dos crimes contra a honra, tem como objeto de sua proteção jurídica a honra da pessoa. E aqui, quando nós falamos em honra, nós falamos em honra objetiva, que vem a ser a reputação, a imagem da pessoa, o conceito que ela ostenta perante a sociedade, perante outras pessoas. A imagem que outras pessoas fazem de alguém. É isso que nós chamamos de honra objetiva, e que é o objeto jurídico, o objeto da proteção jurídica que o crime de calúnia visa tutelar. A tipicidade objetiva do crime de calúnia, no caput do artigo 138, ela prevê como núcleo o verbo caluniar, que tem o sentido de falar mal, de desdenhar a pessoa perante terceiros, desdenhar a imagem de alguém perante terceiros. E quando nós falamos em alguém, o sujeito passivo, a vítima do crime, esse alguém pode ser qualquer pessoa. Inclusive uma pessoa já falecida, uma pessoa já morta, conforme estabelece o parágrafo 2º do artigo 138 do Código Penal. E de que forma pode ocorrer o agente pratica a calúnia? Ele imputa falsamente, então o ato de caluniar alguém se dá imputando falsamente, imputando algo que a pessoa sabe que não é verdadeiro, então imputando falsamente um fato definido como crime. Então, precisa que esta imputação falsa seja de um fato, e quando nós falamos em fato determinado. Não basta simplesmente a emissão de um conceito, de uma impressão sobre alguém, como, por exemplo, fulano é ladrão, fulano é bandido. Isso não serve. Isso é um conceito, é uma impressão. É preciso que haja a imputação de um fato. Não precisa ser detalhado, mas tem que haver imputação de um fato. Como, por exemplo, fulano é ladrão porque fulano furtou na casa de ciclano. Fulano entrou na casa de Beltrano e cometeu uma subtração lá dentro. Então, aí nós temos um fato determinado imputado. Não precisa citar dia, hora e local, mas tem que ter uma determinação de algum fato caracterizador de crime, tipificador de crime como elemento desta imputação falsa. Então, o fato imputado falsamente a alguém, ele precisa ser tipificado como crime. E aqui um detalhe importante, tem que ser realmente crime. Não basta que seja uma contravenção, não basta que seja um ilícito civil ou um ilícito administrativo, não. A calúnia, ela se tipifica, ela se configura a partir do momento em que o agente imputa, calunia alguém, imputando falsamente à vítima a prática de um fato definido como crime, certo? Como crime mesmo. Então, penas de 6 meses a 2 anos de detenção é o que prevê o preceito penal secundário
do caput do artigo 138 do Código Penal. 6 meses a 2 anos de detenção e, cumulativamente a esta privação de liberdade, também pena de multa. No parágrafo 1º do artigo 138, meus amigos, nós temos uma figura equiparada ao caput, que ocorre quando o agente sabe de uma imputação falsa contra a vítima, quer dizer, ele recebe a informação de alguém sobre uma imputação que ele sabe ser falsa, e mesmo assim, mesmo sabendo dessa falsidade, o agente propala esta imputação falsa ou divulga. Propalar tem o sentido de espalhar, de contar para outras pessoas. E divulgar tem o sentido de torná-la pública. Ele recebe essa imputação falsa em segredo e aí torna ela pública. Isso significa divulgar. Então, quando o agente sabe que existe uma imputação falsa contra alguém, e mesmo sabendo dessa falsidade da imputação, ele propala ou publica esta imputação falsa, ele pratica a figura equiparada prevista no parágrafo 1º do artigo 138. Uma questão importante, como sempre, diz respeito à tipicidade subjetiva do crime do artigo 138. E aí há uma certa divergência, né? Porque, evidente, só temos a forma dolosa, mas oscila aí a opinião de doutrinadores e da própria jurisprudência sobre a necessidade de dolo específico ou a suficiência de dolo genérico. Então, para alguns, a tipicidade subjetiva se dá apenas com dolo genérico, sem haver a necessidade de qualquer propósito específico, além do fazer mal, né, de causar um mal-estar à pessoa, a pessoa falsamente imputada. E para outros, né, na verdade, causar um dano à imagem da pessoa falsamente imputada. E para outros, há necessidade de dolo específico, que é o dolo de ofender realmente, né, de atingir verdadeiramente a imagem da pessoa imputada. Então, existe aí, como eu disse, uma divergência entre doutrina e jurisprudência acerca do dolo necessário para a configuração do crime de calúnia. Para alguns, basta dolo genérico, pura e simples vontade de falar mal, e para outros é preciso dolo específico. É um falar mal para prejudicar a imagem da pessoa falsamente imputada. Quanto aos sujeitos do crime de calúnia, o sujeito ativo, quer dizer, o autor do crime, pode ser qualquer pessoa. E o sujeito passivo pode também ser qualquer pessoa, mas aí eu tenho 2 observações que eu reputo importantes. Qualquer pessoa, e como já dissemos antes, inclusive uma pessoa que já tenha falecido, porque o parágrafo 2º fala especificamente dessa possibilidade de a calúnia ser irrogada contra a pessoa morta. E além disso, particularmente entendemos que também a pessoa jurídica pode ser vítima de calúnia, e aí por um detalhe. A Lei 9.605, de 98, que é a lei que trata dos crimes ambientais, ela prevê a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Então, se alguém imputa a prática de um crime ambiental falsamente a uma pessoa jurídica e, com isso, consegue atingir a honra objetiva, a reputação desta pessoa jurídica, entendemos que, neste caso, teremos também um crime de calúnia e, no exemplo citado, um crime de calúnia contra uma pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica, ela certamente não tem honra subjetiva, um sentimento de si mesmo em relação à sua própria dignidade, ao seu sentimento de honradez. Mas uma pessoa jurídica tem uma reputação a zelar, tem uma imagem
a ser preservada, e isso pode sair arranhado, né? Isso que nós conhecemos como honra objetiva, essa reputação, essa imagem, pode sair arranhada diante de uma calúnia se alguém imputar a esta pessoa jurídica a prática, falsamente a prática de um fato definido como crime. Então, o sujeito passivo, qualquer pessoa, inclusive a pessoa natural já morta, e pensamos também a pessoa jurídica nas circunstâncias aqui mencionadas. O momento consumativo, né, quando se dá a consumação do crime de calúnia, bom, considerando-se que a ofensa é a honra objetiva, ou seja, a imagem que os outros têm da pessoa caluniada, a consumação, então, ela vai se dar no momento em que a imputação falsa de fato criminoso chega ao conhecimento de terceira pessoa. Não basta chegar ao conhecimento apenas da pessoa ofendida, porque daí não haveria ofensa à honra objetiva. Poderia eventualmente caracterizar uma injúria, que é o protetivo da honra subjetiva. Mas para configurar o crime de calúnia, essa imputação falsa de fato definido como crime, falsidade essa que o agente deve conhecer, sob pena inclusive de existir erro de tipo, né? Então, só vai se consumar o crime quando esta imputação falsa, da qual o agente tem conhecimento da falsidade, né? Imputação falsa essa de um fato criminoso, chega ao conhecimento da terceira pessoa, não da própria vítima, mas de uma outra pessoa, para consolidar a afetação da sua honra objetiva. Trata-se de um crime formal, né? Isso é importante, para nós tratarmos agora da tentativa. É possível falarmos em tentativa de calúnia? De uma forma geral, hoje a doutrina e a jurisprudência entendem que sim, né? Desde que a prática seja plurissubsistente. Então fica assim: a tentativa, na hipótese de conduta unissubsistente, a unissubsistente é aquela de etapa única, que não é fracionada em etapas sequenciais. Então, quando se trata de uma conduta unissubsistente, como é o caso, por exemplo, de uma calúnia feita de maneira verbal, falando para alguém acerca de uma imputação falsa de um fato criminoso contra a vítima, então não cabe tentativa, porque ou a pessoa fala, diz, pronuncia a imputação falsa, e aí está consumado, ou nada diz, e não há crime a ser punido. Mas se for plurissubsistente, quer dizer, em etapas sequenciadas, essa execução, é possível falarmos, sim, em tentativa, né? O exemplo mais clássico de plurissubsistência é a hipótese do crime ser praticado por escrito. Então, por exemplo, eu escrevo um bilhete, uma carta, produzindo uma calúnia contra alguém e mando essa carta para uma terceira pessoa, só que esta carta ela se extravia no caminho e acaba não chegando ao conhecimento de ninguém, perde-se. Então, nós temos aí um exemplo de conduta plurissubsistente, porque eu tenho que escrever a carta, mandar a carta, tem que ter alguém que leve a carta, tem que a pessoa que recebe recebê-la, depois abrir, depois ler. Então tem um conjunto de etapas sequenciais nessa execução, e em meio a ela a execução pode ser interrompida em circunstância alheia à vontade do agente. Então, se ele mandou a carta dando início à execução, mas ela não chegou ao conhecimento da pessoa ou de qualquer outra pessoa para que gerasse uma afetação da honra objetiva da vítima, teríamos aí, então, uma hipótese de tentativa de calúnia, sempre condicionada à conduta plurissubsistente. Depois eu falo, meus amigos, da forma majorada em primeiro grau do crime de calúnia, que vai nascer da combinação do artigo 138 do Código Penal com o artigo 141
incisos 1 a 4, também do Código Penal. Então, quando é que nós teremos calúnia majorada? Quais são as hipóteses de majoração? Quando a calúnia for contra o presidente da República, contra chefe de governo estrangeiro, contra funcionário público em razão das suas funções, quando a calúnia for irrogada na presença de várias pessoas, e aí o entendimento da doutrina tem sido de que são pelo menos 3 pessoas ouvindo a calúnia para caracterizar a majorante das várias pessoas, e quando ela é também realizada, irrogada, por meio que facilite a divulgação para um número maior de pessoas, como, por exemplo, a internet, como, por exemplo, outdoors e como hoje em dia, inclusive, a imprensa. Por que eu digo hoje em dia? Porque até algum tempo atrás, a calúnia, como os outros crimes contra a honra, irrogados através da imprensa, tinham sua tipologia lá no artigo 20, a calúnia, da Lei 5.250, de 1967, que é conhecida como Lei de Imprensa. Porém, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a DPF, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental número 130, retirou a eficácia da integralidade da Lei de Imprensa, da Lei 5.250, de 67, de forma que a calúnia hoje, pela imprensa, ela também vai encontrar a sua tipificação normal no artigo 138 do Código Penal. E aí, como a imprensa é um meio pelo qual facilita uma divulgação difusa da calúnia, então pensamos que existe aí também a majorante lá do artigo 141 do Código Penal. Ainda também envolve majoração de primeiro grau quando a calúnia ela é contra a pessoa maior de 60 anos, quer dizer, a pessoa, a vítima, tem a partir de 60 anos e 1 dia de idade, ou quando a pessoa caluniada for portadora de deficiência. Sempre lembrando, que o conceito de deficiência ele vai aparecer nos artigos 3º e 4º do Decreto 3.298, de 1999, e o conceito envolve deficiência física, deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência mental e deficiência múltipla. Qual é a consequência, então, na hipótese de ocorrer alguma dessas majorantes do artigo 141 aqui mencionadas? Haverá, na terceira fase da dosimetria da pena, o acréscimo de 1/3 da pena. É o que prevê o próprio artigo 141. No parágrafo 1º do artigo 141, as que eu falei até agora, eu falei das majorantes previstas nos incisos relacionados ao caput do 141. No parágrafo 1º do 141, nós vamos ter uma majorante de 2º grau, uma forma majorada em 2º grau, cuja hipótese é o fato de a calúnia ser cometida mediante paga. Paga é sempre um pagamento adiantado à conduta do agente, ou promessa de recompensa, que vem a ser uma promessa de pagamento futuro, depois que ele realizar a sua conduta. Então, se ele calunia alguém tendo recebido dinheiro para isso, temos a majorante da paga. E se ele calunia alguém tendo lhe sido prometido que depois de caluniar vai receber uma recompensa, nós temos aí a majorante da promessa de recompensa, ambas, paga e promessa de recompensa, previstas como hipótese de majoração em 2º grau, lá no parágrafo 1º do artigo 141.
qual a consequência dessa majorante de segundo grau? Aplica-se a pena em dobro. Então, na terceira fase da dosimetria, tem que se multiplicar a pena obtida até então por 2, para gerar uma aplicação em dobro. Esta é a consequência da majoração em segundo grau, prevista no parágrafo 1º do artigo 141, quando a calúnia cometida, praticada, mediante paga ou promessa de recompensa. Falo agora, meus amigos, sobre a exceção da verdade no crime de calúnia, regra contida no artigo 138, parágrafo 3º do Código Penal. O que vem a ser, então, o que é a exceção da verdade? É um meio de defesa pelo qual o agente propõe-se a provar que o fato que ele imputou não é um fato falso, que é um fato verdadeiro. Aquele fato definido como crime que ele imputou à vítima não é falso, que ele é verdadeiro. Então, ele se propõe a provar essa verdade do fato imputado. Então, neste caso, ele, quando se propõe a provar a verdade do fato imputado, a esse meio de defesa nós damos o nome de exceção da verdade. Quando é que ela vai caber? O parágrafo 3º do artigo 138 enumera, então, as hipóteses nas quais vai caber no crime de calúnia a exceção da verdade. Primeiro, se o fato imputado for crime de ação penal privada e o ofendido, quer dizer, a vítima, não foi condenado por sentença irrecorrível, quer dizer, a sentença lá que transitou em julgado. Por que disso? Ora, se o ofendido tiver sido condenado lá num processo lá daquele fato imputado, se ele tiver sido condenado por sentença irrecorrível, por sentença transitada em julgado, vai se tornar desnecessária a exceção da verdade, pois daí não haverá o elemento falsamente, que está lá no caput do artigo 138. Né? Se ele foi condenado por aquele crime, né, essa condenação vai gerar a certeza de que o fato que foi imputado é um fato verdadeiro e não um fato falso. E ainda assim, né, se ele não foi condenado em um processo respectivo, estamos falando aqui de crimes de ação penal privada, quer dizer, pode até nem ter sido processado, se a vítima resolveu não ingressar com a ação penal privada. Então, se ele não foi condenado em um processo respectivo pela outra imputação, o agente, né, que quem praticou supostamente a calúnia, pode tentar provar no processo da calúnia que a imputação que ele fez é uma imputação verdadeira e não falsa. Então, sempre que ele se comprometer, se ele tentar conseguir provar essa verdade, afora nesses casos aqui mencionados, então vai caber a exceção da verdade, em última análise, quando o fato imputado for crime de ação penal privada e o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Se foi condenado por sentença irrecorrível, se torna desnecessária a exceção da verdade, e se não foi, o agente pode eventualmente aqui tentar provar que aquilo que falou é verdade. Segundo a hipótese de cabimento da exceção da verdade, se o crime for imputado ao presidente da República. Né? Ou seja, se o autor do crime imputado for o chefe da República Federativa do Brasil, ou também se o fato for imputado a um chefe de governo estrangeiro. Tá? E a outra hipótese ainda, a quarta, né? A segunda foi o fato imputado ao presidente da República, a terceira, o fato imputado a um chefe de governo estrangeiro, e a quarta hipótese, então, de cabimento da exceção da verdade, se o fato imputado for de ação penal pública
e o ofendido tiver sido absolvido por sentença irrecorrível. O fato que ele imputou era de ação penal pública, mas lá naquele processo ele foi absolvido e a sentença lá transitou em julgado. Ainda cabe, né, ele tentar provar aqui, neste processo, pela via da exceção da verdade, que a imputação que ele fez é verdadeira e não falsa. Qual a consequência, então, da exceção da verdade? Bom, se ela for julgada improcedente, quer dizer, se ela não for acolhida pelo juiz, persiste o crime de calúnia, porque daí vai se ter uma percepção, em princípio, de que a imputação realmente era falsa. Agora, se a exceção da verdade for julgada procedente, desaparece o crime de calúnia, pois daí foi provado, né, que o fato imputado era verdadeiro e não falso. E se o fato que o sujeito imputou era verdadeiro e não falso, e para ter calúnia a imputação tem que ser falsa, o sujeito não se ouve com a tipicidade objetiva do artigo 138 e será, portanto, absolvido pela atipicidade objetiva. O próximo tópico que eu falo é sobre a retratação, tratada no artigo 143 do Código Penal. O que vem a ser retratação? É o ato de voltar atrás, né? De desdizer aquilo que foi dito, de a pessoa desmentir-se, né? Então, se eu irrogo uma imputação falsa de fato definido como crime contra alguém e depois desdigo aquilo que disse, né? Volto atrás naquilo que falei, a isso nós chamamos de retratação. Como deve ocorrer a retratação para que ela tenha validade jurídica no âmbito penal? Primeiro, tem que ser uma retratação cabal, ou seja, não pode haver dúvida que o sujeito realmente quis retratar-se e que se retratou. Ele tem que fazer isso não de forma disfarçada, de forma subreptícia, não. Tem que ser uma retratação cabal. Ele tem que deixar claro, de forma inequívoca, que ele quis se retratar e que efetivamente se retratou. E além de ser uma retratação cabal, se a calúnia tiver sido irrogada, né, por qualquer meio de comunicação, se o ofendido, se a vítima desejar, a retratação deve se dar pelos mesmos meios. Isso está previsto no parágrafo único do artigo 143. Então, por exemplo, se o sujeito colocou lá uma ofensa caluniosa a alguém na primeira página, em letras garrafais de um jornal, não adianta ele botar uma retrataçãozinha lá no meio dos classificados, numa parte que ninguém vai ler. Então, a retratação ela tem que se dar, se a vítima assim o quiser, para ter a validade, da mesma forma e com a mesma dimensão que a ofensa foi irrogada. Só assim é que ela terá a validade para produzir os efeitos a que ela se presta. Uma outra coisa, outra anotação importante, é que a retratação ela é sempre unilateral, ou seja, ela independe de aceitação da vítima. Se o agente se retratou, e se retratou da mesma forma pela qual a calúnia foi irrogada, então essa retratação produzirá o efeito inerente a ela, mesmo que a vítima não aceite. A retratação é sempre um ato unilateral. Claro que quando tu te retrata, de uma certa maneira, tu está assumindo a responsabilidade pelo ato ilícito que praticou, e aí ainda pode responder por indenização decorrente de perdas e danos lá na área civil. Mas para efeitos penais, a retratação ela é unilateral
e ela tem como consequência a extinção da punibilidade do agente, conforme a regra do artigo 107, inciso 6 do próprio Código Penal. Então, toda vez que o agente se retrata da calúnia de forma cabal e pelos mesmos meios em que irrogou a ofensa, se assim a vítima quiser, uma vez procedida a retratação dessa forma, ela é unilateral, independe de aceitação e a consequência é a extinção da punibilidade do agente, conforme artigo 107, inciso 6 do Código Penal. Falo agora, meus amigos, sobre o pedido de explicações, que é um tema tratado no artigo 144 do Código Penal. O que é o pedido de explicações? É o pedido que é feito em juízo, né, por quem se julga ofendido, mas não tem certeza de realmente ter havido contra si uma ofensa naquelas referências, naquelas alusões, naquelas frases que o agente pronunciou. A pessoa acha que foi ofendida, tem uma ideia, mas ali tem uma certa incerteza, não está 100% convicto de que realmente houve contra si uma calúnia. Então, o que é feito? Essa pessoa entra em juízo com um pedido de explicações, para que a pessoa que pronunciou aquelas palavras, aquelas alusões, aquelas frases, aquelas referências, enfim, para que ela se explique em juízo, dizendo, esclarecendo o que ela quis dizer quando falou aquilo. E aí, qual a consequência do pedido de explicação? Pedido de explicações. Bem, se o agente se recusa a dar explicações, ou se a critério do juiz as explicações dadas elas são insatisfatórias, o agente responde pelo crime de calúnia. Tá? Então, se ele não dá, a suposta vítima pede explicações e ele se recusa a dar essas explicações. Ou se dá essas explicações, mas essas explicações elas são consideradas insuficientes, insatisfatórias, neste caso, então, o agente irá responder pela calúnia. Mas agora, se ele presta explicações e o juiz, não é a vítima, o juiz considera que as explicações são suficientes, são satisfatórias, então o agente fica livre de responder pelo crime e desaparece a possibilidade da responsabilização pela calúnia. Um outro tópico aqui, a calúnia em propaganda eleitoral ou para fins de propaganda eleitoral. Neste caso, meus amigos, o agente não vai incidir no artigo 138, quando caluniar alguém em meio a uma propaganda eleitoral ou com finalidade de propaganda eleitoral. O tipo penal para este caso é o artigo 324 do Código Eleitoral. O Código Eleitoral é a Lei 4.737, de 1965, e lá no seu artigo 324 tem exatamente um tipo penal que prevê o crime de calúnia em propaganda eleitoral ou para fins de propaganda eleitoral. A incidência do artigo 324 do Código Eleitoral em detrimento do artigo 138 do Código Penal, por óbvio, se dá pela presença aqui, né, do princípio da especialidade, já que o Código Eleitoral, e particularmente o seu artigo 134, ele se revela como uma norma, né, como um dispositivo mais específico quando comparado ao artigo 138 do Código Penal. Portanto, sendo norma mais específica, aplica-se o princípio da especialidade e aí incide o artigo 324 do Código Eleitoral e deixa de incidir o 138 do Código Penal, sempre que a calúnia for irrogada em propaganda eleitoral ou com propósito de propaganda eleitoral.
Com relação ao penúltimo tópico deste vídeo, a imunidade parlamentar. O que vem a ser a imunidade parlamentar? É a inviolabilidade do parlamentar, em razão de opiniões, palavras e votos. Quando um parlamentar ele está no exercício do seu mandato parlamentar, ele eventualmente pode, através das suas opiniões, através de palavras ou através de votos, ele pode acabar produzindo uma calúnia contra alguém. Mas se ele está no exercício do mandato parlamentar e esta ofensa ela é irrogada de uma forma diretamente relacionada ao exercício do mandato, não precisa necessariamente ser na tribuna da Casa Legislativa, pode ser numa outra circunstância, numa entrevista de rádio, num palanque, num discurso qualquer, enfim, mas que tenha relação com o exercício do mandato parlamentar, então ele estará albergado pela imunidade parlamentar. Ela abrange deputados federais e deputados e senadores, que são parlamentares no Legislativo Federal, abrange deputados estaduais, que são parlamentares do Legislativo Estadual, e abrange também vereadores estaduais, deputados estaduais e distritais, que são do Legislativo Estadual ou Distrital, e abrange também vereadores, que são os integrantes do Poder Legislativo Municipal. Qual o fundamento da imunidade parlamentar? É uma imunidade que está prevista no artigo 53 da Constituição Federal. A extensão dela, por ser uma imunidade material, ela então vai abranger as opiniões, palavras e votos que tiverem a relação com o exercício do mandato. Não vai subsistir, não vai ser mantida a imunidade se a ofensa ocorrer numa circunstância que não guarde qualquer relação com o mandato. Então, tem que ser uma ofensa, mas uma ofensa relacionada ao mandato, para que se goze dessa imunidade de caráter material. E sendo uma imunidade de caráter material, a sua consequência, entendemos, é que há exclusão de antijuridicidade, da ilicitude do fato, por configurar aí uma espécie de exercício regular do direito, que é uma das hipóteses de exclusão de antijuridicidade, de ilicitude, prevista lá no artigo 23, inciso 3, parte final do Código Penal, certo? Então, é uma imunidade material, prevista no artigo 53, abrange os 3 níveis de legislativo, federal, estadual, distrital e municipal, envolve opiniões, palavras e votos relacionados ao exercício do mandato e vai, em nosso pensar, excluir a antijuridicidade por configurar uma hipótese de exercício regular do direito. Finalmente, meus caros, a ação penal relativa ao crime de calúnia, em regra, pela regra do caput do artigo 145, ela é ação penal privada, porque somente se procede, segundo diz ali na primeira parte do caput do artigo 155, como regra, somente se procede mediante queixa. Porém, existem algumas exceções. A calúnia será de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, a condição de procedibilidade neste caso é a requisição do ministro da Justiça, quando a calúnia for irrogada contra o presidente da República. Código Penal, artigo 155, parágrafo único, primeira parte, e ainda também quando a calúnia for irrogada contra funcionário público, em razão das suas funções.
neste caso, do funcionário público, depende de representação da vítima. A representação da vítima é que será a condição de procedibilidade. Então, calúnia contra o presidente e contra funcionário público, ação penal pública condicionada. Contra o presidente, condicionada à requisição do ministro da Justiça, e contra funcionário público, em razão das suas funções, condicionada à representação da vítima. Respectivamente, artigo 145, parágrafo único, primeira parte, requisição do ministro da Justiça, e segunda parte, representação do funcionário público ofendido em razão das suas funções. E ainda a calúnia será de ação penal pública incondicionada quando ela for irrogada como, em meio, melhor dizendo, a propaganda eleitoral, ou para fins de propaganda eleitoral, que é aquela que agora há pouco falamos, lá do artigo 324 do Código Eleitoral. Neste caso, com base no que diz o artigo 355, também do Código Eleitoral, a calúnia será de ação penal pública incondicionada. Entende-se que se trata de um crime contra a ordem democrática, que é um valor maior a ser preservado e que, portanto, vai independer de qualquer condição de procedibilidade ou iniciativa da vítima. Quem deflagra a ação penal é o Ministério Público, particularmente o Ministério Público Eleitoral. É isso, meus amigos, então, sobre o crime de calúnia, as principais anotações. Até o nosso próximo vídeo. Um abraço a todos.